E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog de Adriano Internet, que a gente tenta pra mostrar espirituais, discutir magia, todas essas coisas. Estamos vendo esse me maluco, 100% edição, sem corte, sem porcaria nenhuma. E eu aqui com o meu velho café, na minha velha escada, meu velho banco, minha velha casa, com os velhos mosquitos. Tamo junto! Gente, seguinte, primeiro de tudo, hoje é quinta-feira, se eu não estou enganado. Sim, porque ontem teve vídeo de quarta, né? Então hoje é quinta-feira. Hoje, pros nossos queridos amigos aí, não tem trabalho espiritualista na Casa da Vó Maria Rosa Povo do Oriente, tá? O trabalho foi transferido para sábado. Por quê? Porque a gente tá comemorando 7 anos da fundação da Casa da Vó Maria Rosa. 7 years, cara. 7 anos. 7 anos de fundação da Casa da Vó Maria Rosa, e a gente vai fazer uma festa um pouco mais elaborada, com um pouco mais de tempo, pra gente conseguir abraçar as pessoas, pra gente conseguir agradecer os guias também que estão aí com a gente. Então, transferimos de quinta para sábado, beleza? Vamos lá, antes também de eu começar aqui, eu queria, porque só agora que eu desculpa pessoa, amigo, mas é que eu sou muito ruim com nome, tá? Eu tenho um aluno meu que está há 1 ano quase comigo lá na Escola do Grande Oriente, que eu ainda não decorei o nome. Eu geralmente ponho apelido nas pessoas para ficar mais fácil. Então tem a Tata, tem o Parafernália, tem o Barba, sabe? Eu vou colocando apelidinhos porque eu nunca lembro nomes, tá? Mas de qualquer forma, nesse final de semana eu estive no Italy. Não sei se vocês viram um vídeo que eu fiz aqui no Rosso Pomodoro. Eu fiz um videozinho daquele de comidinha. Eu estive lá no Italy, tava dando uma volta com as Anas, com a Ana Bibbles e a Ana Libbles, e aí eu encontrei com um camarada, na verdade um camarada me encontrou lá, veio me dar um abraço, falar que gosta do canal, do trabalho, essas coisas todas, né? Não estou desmerecendo, muito obrigado pelo seu carinho de verdade. Então eu quero mandar um abraço ao Juan Carlo, que agora eu sei o nome dele, ele tá lá nos meus comentários, lá eu tava dando uma olhada, falei, olha ele aqui. Juan Carlos, um abraço pra você, velho. Você me desculpa qualquer coisa, mas eu realmente fico muito tímido quando isso acontece, né? Eu não sou famoso, né? Então quando alguém chega e fala, o Nino, não sei o que lá, pra mim ainda é esquisito. Tá, mas obrigado, um abraço pra você, todo o meu carinho. E, mano, você trabalha nos melhores lugares do Brasil, assim. Não sei como é que é com relação ao funcionalismo, mas o lugar é tão gostoso de ficar, assim. Só você ficar lá sentindo o cheiro daquela comida já é... Uou! Mas vamos lá para as perguntinhas de vocês. Eu não lembro onde eu parei, gente. Pera aí. Eu achei que fosse uma pergunta, mas pelo jeito eu já respondi. Não, essa dos cristãos eu já falei. Do escravo eu já falei. Ah, aqui ó. Acho que essa eu não respondi ainda. Cara, todo mundo não tem guias espirituais? Por que os guias deixam a obsessão acontecer? Tipo, é só o guia do humano que está sendo obsediado trocar uma ideia na casa dele mesmo. Por que o cara tem que ir num terreiro para ser desobsediado? Na verdade, velho, você mesmo, sem a interferência do seu guia, pode fazer a obsessão não mais acontecer, tá? É uma questão até, dependendo da intensidade da obsessão, até bem simples, né? Só você não precisa nem bater um papo, é só você mudar o seu padrão vibracional. Ou você bate um papo mesmo, fala, ó, assim, sei lá, você mesmo consegue fazer isso. Acontece que, como na vida encarnada, nem todo mundo consegue e nem todo mundo quer, são duas situações diferentes, tá? Por 2 motivos. O não consegue por quê? Porque a gente tem um ditado lá no centro, não é um ditado, mas a gente costuma falar lá no centro que energia ruim vicia, tá? E na verdade isso a gente constata no nosso mundo material, né? O cigarro vicia, a bebida vicia, você estar mal vicia, no sentido de... As pessoas quando passam por um tipo de decepção, por exemplo, seja amorosa, sei lá, elas gostam de ficar relembrando aquilo e remoendo e mastigando por tempos, né? Então, o estar mal vicia. E às vezes a pessoa fica viciada e gosta de estar assim, mesmo que ela fale que não, mas ela curte
Até porque ela tem uma desculpa pra dar pras coisas acontecerem, sabe? E outra do não consegue é que às vezes essa obsessão ela é tão enraizada e tão profunda que realmente fica difícil, não é só a pessoa. Ela, não é que ela não quer, ela não consegue mudar o padrão vibracional dela e aí não dá pra tirar. Com relação aos espíritos guias, na maioria das vezes eles interferem nisso sim, tá? E na grande maioria das vezes, os trabalhos que acontecem no terreiro não são os guias do terreiro que fazem diretamente, mas é o guia da pessoa mesmo. Então, por exemplo, você tem um trabalho de puxada, né, de transporte, então tá o Nino dando o passe no Todd aqui, eu vejo que o Todd tá obsediado. O Nino continua incorporado. Quem vai puxar esse cara, quem vai mostrar e tal, é o guia do cara, é o guia do Todd, não é o meu guia, entendeu? Na maioria em algumas vezes, em alguns casos, tá? Agora, essa prevenção que você tá falando aqui, ela funciona muito mais como o pai prevenindo o filho de fumar droga, ou de usar a droga, né? Então o pai, ele até chega pro filho e fala, olha, não fuma droga, não fuma maconha, por exemplo, ela não usa drogas, porque usar droga é ruim, barará. Mas aí o cara começa a usar, não é culpa do pai, sacou? Tipo, depois o pai, tá falando os tutores, né? E depois eles até podem tentar ajudar o filho a sair disso, mas tem que ser partir do filho à vontade, senão, sacou? É meio que a mesma coisa. Entendeu? Nino, uma dúvida. Sou médio de Umbanda e já fiz puxada. Nas vezes que eu fiz, fiquei mal depois, demorei a me positivar novamente. Queria saber se, no seu ponto de vista, isso depende do tempo de recuperação energética de cada um. Outra coisa. Você falou sobre se negativar muito, puxar o camarada e se positivar em seguida. Essa inversão de polaridade muito rápida não pode causar algum efeito colateral, por assim dizer? Grande abraço. Tô tampando vocês aqui. Vamos por partes. Demorei a me positivar, queria saber se, no seu ponto de vista, depende do tempo de recuperação de uma... depende de um monte de fatores, na verdade, tá? Depende do seu tempo de recuperação energética. Se eu entendi bem o termo que você usou, não deveria contar com isso, tá? Pelo que eu entendi, não sei se esse termo que você usou é isso mesmo, tá? Mas me pareceu esse termo que você usou, que é a capacidade natural de você, né, a chegar numa determinada energia, na energia média. Se é isso que você está falando, não devia depender disso. Porque isso é uma forma passiva de manipulação energética e você tem que ser ativo já que você está trabalhando. Então você tem que conseguir se positivar ou se negativar. É você que é dono de si mesmo. Então você não tem que esperar as coisas acontecerem, entendeu? Claro que possivelmente, não estou julgando isso como um problema per se, tá? Mas possivelmente você não faz isso, se é que esse termo quer dizer, né? Você não faz essa volta energética ativamente porque o seu dirigente não te ensinou, talvez, tá? Talvez nem ele saiba. Acontece, né? Às vezes a gente depende muito do guia e tal. Mas, dado que você não sabe fazer essa mudança sozinha, então sim, depende da sua capacidade de integralização, de harmonização energética, tá? Mas não deveria ser assim. Você deveria conseguir ir para cima e para baixo aí com a sua energia. Você falou sobre se negativar, puxar, se positivar. Cara, às vezes tem sim efeito colateral, mas o efeito colateral geralmente é na hora, tá? Não tem efeito a longo prazo, pelo menos não que eu conheça. Geralmente, quando acontece esse tipo de coisa, dá uma certa tontura, pode dar, né? Uma tontura, às vezes dá uma dor de barriga, às vezes dá uma ânsia de vômito. Às vezes dá alguma... Nossa, por várias vezes eu já passei por trabalho de desobsessão, eu ir lá fazer a puxada, né? E terminar a puxada, deixar todo mundo bem e ir pro banheiro me esvair em bosta, assim, tipo, ou vômito. Inclusive teve um trabalho
Eu vou contar porque é divertido. Não vou contar o trabalho, né? Não vou contar o passe, mas vou contar o que aconteceu comigo. Tinha uma senhora tomando passe com um guia lá. E aí o guia, eu era o único que estava livre, eu estava na tabaque. E aí o guia me chamou para fazer uma puxada dessa, né? E aí eu puxei, fiz o processo. Puxei, me positivei, deixei a pessoa, o espírito bem, inclusive. Deixei a pessoa bem, o espírito bem e tal. E aí, na hora que eu desincorporei, eu corri pro banheiro para vomitar. Mas a ânsia de vômito que me deu era uma ânsia muito forte, né? Eu fazia vários barulhos, tipo, eu arrotava, sabe? Mas eu arrotava de arroto daqueles que fazia eco no banheiro. Aí, beleza, vomitei, ok, né? Com muita dor, eu fui com muita dor no estômago, mas beleza, vomitei, voltei pra tabaco, continuei tocando, né? Lavei minha boca, voltei pra tabaco e continuei contando. Depois da gira acabar, a médium veio me contar o que estava acontecendo. Ela falou que esse espírito que eu tinha puxado, né, o espírito que estava ali obsediando a pessoa, que eu acabei puxando, é o ex-marido da pessoa, na verdade marido da pessoa, cuja morte tinha se dado há pouco tempo de câncer no estômago. Então eu puxei, senti a dor no estômago, não puxei um... Isso que é importante, né, a gente vê, eu não tô me levantando nem nada disso, mas eu tava lá pra fazer uma puxada. Se eu tivesse com a minha mente atrapalhada, eu ia achar que era um obsessor desses que vem e baba, sabe? Que é o comum. Mas não, era o marido dela, que ela tinha morrido de câncer no estômago. Ele tava só precisando de um pouco de energia pra se melhorar. Então eu puxei, senti toda a dor dele no estômago. E isso foi falha minha, não devia ter deixado acontecer. Mas eu senti. E aí eu fui vomitar depois. E aí a médica tava me falando, nossa, enquanto tava dando passe, ficava o guia, ela falando, não, filha, tá tudo bem, tá pronto, né? Essa pessoa tá bem agora, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu me esvaindo em vômito no banheiro, sabe, um negócio assim? Foi engraçado. Mas sim, tem efeitos colaterais, às vezes, mas também é papel do médium não deixar acontecer. Eu não sei a longo prazo, tá? Eu tô há 15 anos fazendo isso. Comigo ainda não teve nada grave. Nem numa dúvida, vamos supor que uma parente ou uma pessoa muito querida venha a falecer. Usando o seu exemplo sobre obsessão, a pessoa fica muito mal e sente muitas saudades dessa pessoa falecida. A pessoa que agora é um espírito, percebendo isso, resolve ficar próximo para tentar ajudar a pessoa que está sofrendo. Nesse caso, o espírito tem consciência de quem ele era e liberdade para ficar próximo? Não, foi uma afirmação, e liberdade para ficar próximo. Pergunta: a pessoa encarnada, seja em um terreiro ou qualquer outro lugar, consegue fazer contato com esse espírito? Consegue conversar com ele? Perguntar como foi a vida, como foi a pós-vida, etc. Não pretendo fazer caquinha, é simples curiosidade. Grande abraço, continue com sua vida. Em teoria, sim, pessoa. Tipo, nesse caso que eu acabei de citar, nesse exemplo que eu acabei de citar, a mulher conversou com o cara. Se eu não me engano, não lembro. Mas era plenamente possível. O grande problema é que se for esse mecanismo que será usado, né? Então, tipo, sei lá, eu tô aqui, o Dedes faleceu. Aí a Ana percebe que o Dedes está perto de mim, aí a Ana incorpora o Dedes ou mediuniza o Dedes, né? Serve como meio de caminho entre eu e o Dedes. Sempre vai ter a Ana no meio ali, filtrando as mensagens. Então essas mensagens serão passadas pelo crivo da Ana antes de ser falado pra mim. Então não sei se dá pra acreditar 100% nessas comunicações. Esse é um problema, na verdade, sabe? Porque assim, a mediunidade, né, essa comunicação com os espíritos aí de alguma forma, sempre usam uma figura de intermeio, né? No caso, sei lá, um médium, eu, por exemplo. Então as mensagens que são passadas pra mim, eu tento passá-las da forma mais fidedigna, mas essa forma fidedigna ainda está carregada de idiosincrasias do Nino, entendeu? Por mais que eu tente ser neutro, é impossível você ser, né? Eu lembro que há um tempo atrás teve até um desafio pra mim, assim, porque um assistente foi lá na casa da avó, tomou passe comigo, eu tava com a criança, eu acho que o Miguel, e aí em dado momento o cara perguntou, você acredita em Deus? Pro Miguel. E vocês sabem que eu não acredito, né? E aí você fica naquela cabeça,
Você até recebe a coisa, mas você fala, pô, aí fode, porque você fala, mano, eu falo o meu, eu falo do guia, o que o guia tá me falando faz sentido, sabe? Você fica bagunçado. Então sempre vai ter esse crivo, assim, né? Há anos e anos atrás, anos mesmo, tipo décadas, eu recebi um e-mail uma vez, quando o Artfolk era grandão ainda, né? Eu recebi um e-mail de uma pessoa falando que ela trabalhava num grupo espiritual, acho que em Minas, ou Espírito Santo, alguma coisa assim, e que ela fazia psicografia. Eu recebi esse e-mail de graça, tá? Eu não fui atrás, eu recebi esse e-mail. E aí eu falei, legal, né? Ela falou assim, eu queria fazer uma psicografia pra você, não sei o que lá. Talvez porque o site era grande, né? Eu falei, tá bom. Eu perdi uma irmã quando ela era pequenininha. O nome dela era Joyce, sei lá. Faz aí. Eu não perdi essa irmã, eu nunca tive essa irmã, mas eu falei, porque eles queriam fazer. E aí eu quis testar a pessoa, né? Porque eu sou assim. Claro que assim, eu não ridicularizei depois a resposta, não agradeci e ficou por aí mesmo, tá? Depois eu entendi que na verdade essa psicografia era pra vender livro. Mas, né, não julgando. Enfim, aí ela me mandou de volta a psicografia da minha irmã falecida que nunca existiu. Falando que ela tava... Aquelas psicografias genéricas, né? Que ela tava muito bem, saudade da vovó, essas coisas todas, sabe? Embora essa irmã nunca tivesse... Só que aí no final eles falam assim, estou muito bem aqui no 5º círculo. E aí eu fui tentar achar o que é esse 5º círculo e vi que era o livro da pessoa que tinha me mandado a psicografia. Então é assim, sempre tem... Sacou? Entendeu, né? Próximo. Nino, pelo que entendi, o obsessor está sendo escravizado pelo chefe que foi pago para fazer aquilo. Beleza, a partir do momento que você libera os escravos, o chefe não vai atrás de outros para escravizar e continuar a destruir a vida da pessoa pelo qual foi pago? Isso é meio que óbvio, não? Nem tanto. Supondo que seja um pouco difícil de se conseguir isso, a vítima, no caso o encarnado, não vai se sentir bem vai se sentir bem por um tempo e depois vai ficar ruim de novo, assim que o chefe montar uma gangue de obsessores. E aí? Se for assim, o negócio não tem fim? Cara, você tá julgando, na verdade assim, é muito difícil a gente falar que um espírito faria X ou Y, tá? Porque é difícil falar que um humano faria X ou Y. Mas, pode sim ter casos de espíritos que acabam levando pro pessoal, como você achou aqui. Mas é bem difícil isso acontecer, tá? Imagina você, pessoa. Um cara X, o Nino chega pra você e fala assim, mano, será que você consegue zoar a Ana Lídia pra mim? Eu vou te dar 5 mil reais pra isso. Pra dar uma surra na Ana Lídia. Aí você contrata 2 capanga, paga, sei lá, 500 pra cada um, né? Pra te sobrar uma grana também. Vai lá zoar a Ana Lídia. Só que aí na hora que os 2 capanga chegam na Ana Lídia, eles tomam uma piaba. Eles desaparecem, vão pra vala. Será que você realmente ia gastar mais 500 pra fazer isso? Ou você ia chegar, sumir? Foda-se, se o contratante quiser vir aqui, ele vai pagar mais. Entendeu? Tipo, eu se fosse alguém desse nível, né, a pessoa me mandou, eu contratei Todd de peteca pra dar uma piaba na Ana Lídia, paguei 500 pra cada um, os 2 foram lá e morreram. Se o cara vier tirar satisfação pra mim, falar, mano, eu mandei 2 caras lá, os caras morreram, agora você vai ter que pagar a família deles. Eu não... Sacou? Pode ter casos assim? Pode. Acontecem mesmo, tá? Eu já tratei pessoas que a gente fez essa desobsessão primária, digamos assim. A pessoa foi embora, ficou bem por um tempo, depois ela voltou com um obsessor de novo. Mas acho que eu não posso falar na maioria, mas eu acho que não é tão corriqueiro assim, saca? Justamente por causa desse tipo de coisa. E também geralmente quem faz um mal pra alguém nesse nível assim, ele não tem muita força de vontade, sabe? Então ele faz uma vez, a pessoa tropeçou na rua, ele já se dá por satisfeito, assim. Né? Então... Mas sim, pode ser que aconteça. Mas Nina, então não era melhor você fazer logo de cara a desobsessão e tirar o chefão? Não, não era. Sabe por quê?
Porque eu já falei pra vocês que desobsessão é comprar inimigo, né? Então imagina assim, você pode comprar de inimigo o aviãozinho, né? O cara que tá ali, fica ali na porta da favela. Eu posso estar usando os termos errados, me desculpem, aviãozinho, se eu tô falando errado. Mas o cara que fica ali na boca da favela pra avisar os caras e de vez em quando faz um servicinho desse, que é muito diferente de você contratar um soldado, de você enfrentar um soldado do tráfico, que é muito diferente de você enfrentar o dono do morro, que é muito diferente de você enfrentar a milícia, que é muito diferente de você enfrentar o político. Percebeu? Então, digamos que a primeira linha que está obsediando a pessoa é um aviãozinho. Você vai lá e bate no cara, no sentido de tentar trazer ele pra você, etc e tal. Se a pessoa não se melhora, então vai vir outro aviãozinho atrás dela. Só que aí é problema dela, velho. Entendeu? Ela teve os insights, ela não melhorou porque não quis. Tem muita gente que vai no terreiro, a gente vê que ela está obsediada, mas ela vai a primeira vez e nunca mais volta. Então não tem sentido eu comprar o inimigo de umas pessoas assim, entendeu? Não pelo fato de fazê-la ficar sempre indo ao terreiro. Na verdade, o nosso objetivo nem é esse. O nosso objetivo é que ela vá até se tá bem e depois vai embora, sacou? A gente não gosta muito de fidelizar assistente assim. Na verdade, quando o assistente começa a voltar muito com problemas, a gente começa a entender que a gente tá falhando no passe, sacou? Quando volta por amor, por amizade, porque gostou, outras 500. Mas quando volta com o mesmo problema, aí a gente fala, puta, tem alguma coisa errada. Geralmente, quando isso acontece, a gente até sugere pra mudar de médium, né? O próprio médium, o próprio guia sugere. Fala assim, você não quer passar com outro guia? Pra tomar outras opiniões, etc e tal? Os guias mesmo sugerem isso. Mas não adianta muito o time, né? O time Nino Guia comprar inimigos daquela pessoa se ela nunca mais vai voltar e vai continuar sendo a mesma bosta. Entendeu? Então a gente tem que... os guias, eles pensam muito, eles levam muito na balança essa questão. Será que vale a pena mesmo? É muito difícil eles fazerem desobsessão de prima. Assim, a pessoa foi agora, a gente já vai... É bem difícil. Porque eles vão avaliar o caso primeiro, vão ver como é que é a seriedade dessa pessoa, vão trabalhar o interno dela primeiro, pra ver se ela consegue melhor. Porque é um ataque de duas frentes, velho. Não é assim tão simples. O guia tem que trabalhar primeiro a moral da pessoa, pra pessoa conseguir ficar bem sozinha. Sacou? Ela mesma, que nem eu falei nas perguntas anteriores aí, ela mesma mudar o padrão energético dela, sem ajuda. A gente ajuda ela a entender o processo, depois ela tem que começar a manter isso sozinha. Manteve isso sozinho, aí a gente vai tirar o obsessor. Geralmente é isso que acontece. Porque senão a gente tira o obsessor aqui e volta outro obsessor lá. E às vezes nem é o obsessor mandado. Às vezes a gente tira o obsessor aqui e ela ainda tá tão mal que ela sai na rua e pega um outro Zé Bosta qualquer que vai lá pra fazer qualquer merda. Sacou? Então, sim, isso que você me perguntou do chefão mandar mais, pode acontecer? Pode. É mais raro do que parece. Por quê? É muito difícil você perder gente, né? Mesmo que você seja o dono do escravo, é muito difícil você perder soldado, sacou? Mas não é impossível. Beleza, gente? Eu fico por aqui, então. Engasguei com o café. Nossa, velho. Entrou pelo buraco errado. Eu engasguei com... Eu fico por aqui, abraço pra vocês.